Manos e manas, temos notícias da irmã Anilce Vondrasek que nos dão contas de que neurologicamente, felizmente, graças a Deus, não houve quaisquer danos. Ela não fez AVC e o seu quadro neurológico é normal. Ela está agora com uma pneumonia no pulmão direito, com água na pleura, situações que estão sendo combatidas, mas ainda está entubada, mas já parcialmente consciente. Mas o estado dela é grave. Nossa irmã Yolanda, irmã da Zilanda, esposa do Fernando Bolotão, resiste com as forças do Senhor a sua enfermidade, que tem sido bastante dolorosa. Ela tem sido mais uma campeã, sem dúvidas, na luta pela vida. Nem sempre o momento e as situações me permitem comentar fatos. Às vezes, algumas vezes, na verdade, eu como pastor, aparentemente não estou ciente do que está acontecendo, quer dentro da igreja ou fora dela, mas isso, na maior parte das vezes, é um equívoco. Às vezes, eu me omito propositalmente em comentar sobre alguma coisa, sobre este ou aquele fato, do qual tenho informações, esperando, no entanto, o momento certo, o momento adequável para que não se cometa o pecado da omissão, por não ter dito nada, não é? Quando eu precisava ter dito. Obviamente, manos e manas, que eu estou tendo conhecimento, e já há um bom tempo, especialmente via celular, de movimentos de oposição aos resultados das últimas eleições e que estão fazendo acontecer uma série de manifestações que, segundo esses vídeos, estão em algumas cidades, mas especialmente em Brasília. Eles têm se postado diante dos quartéis, principalmente, e de forma pública pleiteiam o que se tem chamado, ou que eles dizem há de acontecer dentro das 4 linhas da Constituição, um movimento que consiga impedir a posse, não é, do presidente dito eleito. Esquecidos, né, de que, na verdade, infelizmente, a nossa Constituição virou um boneco de cera que se molda-se o boneco que se quer fazer, ou molda-se a figura que se quer fazer quando a ela se recorre. Percebe-se pelos vídeos que vários dos envolvidos neste movimento devem ser evangélicos, pelas citações que fazem, não? Das Escrituras. Não há dúvidas, mesmo diante da omissão ímpia da grande imprensa, ímpia e covarde, que o movimento é grande. Há pessoas do meu conhecimento em Brasília que comentam sobre o mesmo e de que está havendo mesmo um rebuliço. Não sei se serei compreendido devidamente pelo que eu me sinto premido a dizer como pastor. Mas antes de pastor, como servo de Deus, que crê na autoridade da palavra divina, porque aí eu entendo que não há como fugir ao aviso. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:31. Não, eu não estou dizendo que entre os cristãos envolvidos nesses movimentos de oposição não haja os que não estão preocupados com a determinação deste texto. Mas eu estou insistindo que isso precisa permear de verdade, para valer, o que temos de pensar, dizer e fazer. Porque nada mesmo em termos de ações nossas, pode se afastar da palavra de Deus, ou estaremos nos tornando fáceis de sermos manipulados e fáceis de nos tornarmos em massas de manobras, e ainda correndo o risco de estarmos tão somente interessados ou interessadas em nosso próprio benefício. Poderia eu dizer que os protestos dos cristãos que saíram às ruas da Argélia, da China, da Índia, do Nepal, do Paquistão, pleiteando o direito de cultuar sem serem agredidos, que isso está incluso no fazer tudo para a glória de Deus? Mas no caso desses protestos dos inconformados com a proclamada vitória da esquerda e do que entendem ser a ameaça do comunismo tomar o nosso país, que isso não é ou é para a glória de Deus, o problema é que nos protestos por liberdade de culto mencionados acima, os cristãos foram para as ruas conscientizados de que não reagiriam a nenhuma forma de violência. E nas manifestações que ocorreram, né, houve por parte dos que se achegaram a essas manifestações de não cristãos, manifestações de violência às quais eles não reagiram.
Em várias delas houve xingamentos feitos aos cristãos, cuspiram neles, jogaram urina neles, as moças foram xingadas de vadias, crentes foram chutados e tudo isto sem qualquer ação da polícia para proteger os manifestantes. Aliás, em algumas delas foi a própria polícia que dispersou esses cristãos que protestavam com empurrões e cacetetes. Mas em havendo manifestações da polícia ou de esquerdistas, no caso desses inconformados aqui no Brasil, como é que eles vão ver essas reações? Vão entender que elas são uma espécie de manifestações violentas contra eles e não vão tomar algum tipo de reação, não vão fazer algumas coisas ou realizar atos que possam ser entendidos como reações? Afinal, isso nos coloca diante da afirmação de Jesus: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Não são os grandes guerreiros, mas os pacificadores que são chamados de filhos de Deus. Verdade, eu não estou dizendo que não há militares e policiais que não possam ser chamados de filhos de Deus porque procuram usar suas posições como pacificadores, porque isso seria, obviamente, uma grande inverdade e uma grande justiça na história. Por falar em falar em história, a história é a mãe da vida, e na história do cristianismo há participações de líderes militares que entenderam e entendem em relação às suas nações aquilo que o nosso hino do Exército Brasileiro diz: a guerra só nos causa dor, mas se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. O que estou dizendo é que nenhum verdadeiro seguidor do Senhor Jesus, quer como manifestante, quer como autoridade, quer como esposo, quer como esposa, né? Quer como pastor, quer como pastora, quer como líder ou como membro da Igreja de Cristo, esteja isento de ter de pensar muito nessas afirmações do Senhor Jesus. Preocupo-me sempre com o fato de que quando as coisas começam a acontecer, nem sempre prevalecem as atitudes do tipo tomadas pelo pastor Martin Luther King, sempre o exemplo para mim, não de um homem sem erros, obviamente, mas de um lutador pelos direitos humanos, que se envolveu numa luta grandemente propensa à violência, pois estava impregnada de ódio, de revolta, de covardia, mas que se pautou, porém, pela não violência a todo custo. E é nisto que temos de pensar, dentro do que Paulo escreveu: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. A esta altura, o que tenho de dizer é que entendo e aceito que no que eu disse até agora, eu até posso ser criticado, questionado, objetado, mas para a pergunta que temos de fazer diante do que está diante de nós, sendo para mim uma questão de difícil resposta, se é algo que possa ter uma resposta, só me resta fazer o que ninguém como cristão ou cristã vai poder objetar. É a convocação, é a conclamação, a oração. De orar como nunca oramos. Manos e manas, é tirar a oração lá de dentro. É arrancar a oração do peito para colocar diante de Deus, que como Pai é a quem devemos dirigir nossas orações, em nome do Filho, por causa do que Ele fez, Jesus, por nós na cruz do Calvário, nos tornando filhos e filhas de Deus, e contando com a intercessão do Espírito Santo, que com gemidos pede por nós, dando-nos o direito de chamar a Deus de Papai, então, mediante isto, orar, como eu disse, como nunca oramos. É pedir ao Senhor a misericórdia pela nossa pátria. É pedir misericórdia pelo nosso povo. É tentar, e isso não é fácil, desvincularmos-nos da tendência natural de orarmos por nossas causas, desvinculando-nos assim do nosso medo. Em situações como estas, é difícil de se desvincular desse tipo de medo, de perder o nosso conforto, ou de perdermos os nossos bens, de perdermos as nossas facilidades para a vida, sei quando as temos, de perdermos o direito de não se mexer conosco e perdermos a capacidade de impedirmos que a coisa ruim, má, chegue à nossa casa ou aos nossos.
Sim, esses sentimentos naturais, compreensíveis, mas que nesse tipo de oração que se arranca de dentro da alma não tem espaço para deixar bem claro a Deus que o nosso interesse, o nosso sofrimento tem a ver com o bem comum, então esses interesses têm que ser desvinculados. Não há como tapear, vamos usar esse termo, a Deus. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Em um dos vídeos que eu recebi, está sendo feito um apelo por um pastor já idoso de Brasília, falando da angústia de seus colegas pastores lá, de alguns que estão ficando até doentes por causa do que está acontecendo. E eu acredito que é porque eles têm ovelhas, né, envolvidas nesse movimento, ou nesses movimentos, e aí ele faz um apelo: orem como vocês nunca oraram, é o que eu acabei de dizer. Honesto e francamente, eu creio firmemente que essa é a saída. Orar como nunca oramos, mas orarmos porque realmente nós fazemos parte dos 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Se tem orado muito, irmão, se tem feito vigília, se tem convocado congressos de oração, mas eu não entendo as respostas como sendo dadas. E por quê? Porque esta massa de cristãos evangélicos do nosso país, na maior parte, eu, sem medo de dizer isto, né, não estou me colocando como superior a ninguém, mas eu não tenho medo de dizer que esta massa é tão somente uma massa propensa à religiosidade. Muito pouca gente neste meio, nesse turbulhão de gente que se diz evangélica, está realmente convertida, está realmente mudada. Ou seja, não dobraram e não dobram realmente os seus joelhos a Baal. É verdade que no Antigo Testamento, Deus mesmo, às vezes, determinava ao povo de Israel que lutasse, que partisse até para o extermínio, não é, de algumas nações, nações vizinhas, mas nós temos ali no Antigo Testamento um outro contexto. Não, Deus nunca mudou, Deus nunca sempre foi injustiça, Deus sempre foi justiça, né? Deus sempre foi amor e misericórdia e justiça outra vez. Dentro daquele contexto, então, certas nações teriam de ser punidas de forma drástica, até bastante drástica, para que o povo de Israel, o povo de Deus, sobrevivesse. E aí Deus autorizava as punições desses povos, sem deixar também de punir ao seu povo, que se afastando dos seus preceitos, se tornavam merecedores de pragas do caos social, militar e político. Mas nós estamos hoje no Novo Testamento, que não anulou a autoridade do Antigo, que continua como palavra de Deus, nos mostrando as benesses da fidelidade a Deus, o levar Deus a sério em toda e qualquer circunstância, e de como isso é abençoador a indivíduos e a comunidades. Nós vivemos em um tempo no qual Deus continua sendo o Senhor da justiça, e é por isto que é a Ele que devemos nos dirigir, antes de qualquer outro, né, autoridade, antes de qualquer outra autoridade, para pedir justiça, a verdadeira justiça. Porque nós somos o povo da justiça, que nos dizemos morada do Espírito Santo de Deus, é que temos de agir como gente realmente conscientizada de que no nosso mundo, e nem no nosso país, nós temos a posse da terra e nem temos a posse do país. Essas coisas, essas realidades não nos pertencem para fazermos com isto o que nós achamos, com a terra, com o país, o que nós achamos que podemos fazer. Sim, o mundo jaz no maligno, mas a terra é de Deus. E há, diz a palavra, a ardente expectativa do que foi criado pela manifestação dos filhos de Deus. Há, por parte da terra, essa expectativa intensa, né? O texto diz de tudo que foi criado pela manifestação dos filhos de Deus. E por isso, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Os textos são de Romanos 8:19 e 2 de Pedro 3:13. Será a solução partirmos para a briga, o endossarmos uma guerra civil ou qualquer coisa semelhante? Como temos de fazer diante das nossas limitações, no nosso desconhecimento do que vai acontecer nesse dia, até o final do dia, e do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer durante o ano de 2023? Arrancarmos lá de dentro o nosso clamor, a partir de agora. Sabe,
Para este clamor não há necessidade de vigília, não há necessidade de jejum, não há necessidade de subir a um monte. Ah, se alguém pode fazer e quer fazer isto, que faça, mas sempre tomando, quando usa desses comportamentos, sempre tomando cuidado para que eles não se tornem fins em si mesmos. Pois quando os fazemos, podemos achar que vamos ser respondidos porque fizemos isto. Na verdade, irmão, nós somos respondidos nas nossas orações, somos respondidos nas nossas preces por causa da misericórdia de Deus. Façamos ou não vigílias, façamos ou não jejum, oremos de joelho ou não, sentados, deitados, com a boca na terra, ou antes do sol nascer, ou depois do sol nascer. Quem sempre responderá às nossas orações é Deus, pela sua misericórdia, atentando para o nosso coração, e não pelo que nós estamos fazendo. Mas quando somos povo dele, como temos a marca de Cristo, é claro que ele nos olha com um olhar diferente do que olha toda a humanidade, não para nos fazer arrogantes, vaidosos, mas para nos usar para abençoar, inclusive, os que estão afastados de Deus, sejam politicamente da direita ou da esquerda. Nós somos o seu povo, nós somos do seu pastoreio, e isso faz toda a diferença, mesmo que continuemos tendo uma visão limitada da vida, mas a nossa certeza, a nossa convicção de que esta oração, arrancada lá de dentro, chegará ao trono da graça de Deus e que há de ser respondida por Deus da maneira que Deus entender que tem de ser respondida, nos dando a certeza pelo seu Santo Espírito que o que ele permitir, na verdade, acabará se tornando no melhor para nós, é o que há de acontecer. Não temos de temer que nos faltem alimentos, roupas, o básico da vida. Não é Jesus quem diz, não busquem ansiosamente o que vocês precisam comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então busque, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Lucas 12, 31. Não temos de ter medo, meus amados irmãos e irmãs, manos e manas. Não temos de ter medo de regimes políticos, medo de comunismo, embora o comunismo, no seu descaso com Deus, não só se torna numa balela, num fiasco, numa hipocrisia, mas também se torna num crime. Não temos que nos apavorar com que de repente sugira que possamos ser perseguidos. Por acaso não estamos avisados de que seríamos detestados por pessoas de todos os tipos? Na verdade, em todos os tempos houve a perseguição. Ela não é coisa nova. Ela não começou com o comunismo, obviamente que não. A perseguição começou nos primeiros dias do cristianismo. A grande tribulação começou nos dias da igreja nascente. Satanás está solto desde a perseguição começada pelo Império Romano. Ele foi preso, a meu ver, entre a ressurreição e o início da perseguição oficial, em termos simbólicos, mas até quando começou a perseguição do Império Romano, a partir disso ele foi solto e continua solto até agora, para que, ao chegarmos ao arrebatamento, tenhamos o começo dos novos céus e da nova terra. Satanás, derrotado definitivamente na sua luta contra a igreja, será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele e a sua turma. O milênio para nós, então, pelo menos para mim, ou é a oportunidade que a Igreja de Jesus teve para crescer e se expandir por todo o mundo, em que pesem as perseguições e as dificuldades, ou pode se referir, já que se chama milênio, e o milênio é o número de Deus, se referir já a toda a eternidade de forma simbólica. Claro, eu respeito com muito carinho as posições contrárias à prisão de Satanás e do arrebatamento, como o que nos colocará diante do juízo final, né? Porque são posições defendidas em boa parte por gente séria, que ama a palavra de Deus. Seja como for, é a certeza dos novos céus e da nova terra o que deve nortear a nossa vida, nesse sentido de que esse Deus controla essa história e que Ele pode nos ouvir, que Ele quer nos ouvir e que Ele tem coisas a fazer com esse tipo de oração. A oração que é feita pelos 7.000 que não dobraram, que não dobram os seus joelhos a Baal, que para uns é a esquerda, que para outros é a direita. Sim, amados, esta gente é a minoria nas nossas igrejas, não vamos nos iludir.
E a pergunta que se tem de fazer a partir de mim é esta: eu faço parte desses 7.000? Você faz parte desses 7.000? Você sabe responder. Não, eu não estou dizendo que você tenha que se achar perfeito, sem problemas, para fazer parte dos 7.000 que não dobram os seus joelhos a Baal e que por isso Deus ouve então as orações. Somos parte desses quando sabemos que nos entregamos de fato a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador absoluto, em que pesem as nossas limitações. É aí que Deus ouve a oração humilde, contrita, que a gente arranca do coração, onde quer que estejamos, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dirigindo o carro, andando no metrô, no trem, no ônibus, no avião, indo para o supermercado, para o trabalho, para a escola, não importa. Quando eu e você arrancamos de nós esse choro, este clamor pela misericórdia do Senhor, por nós como um todo, lá de dentro, nós nos tornamos diferenciais agora e nos tornamos já diferenciais para os dias que hão de vir. Ouvindo nossas orações arrancadas do peito, o Senhor agirá sobre as autoridades, sejam elas quais forem. Eu me lembro da queda do comunismo na Albânia e da participação do movimento de oração das igrejas, que derrubou não só o comunismo da Albânia, mas derrubou o comunismo no mundo inteiro. Essa história, existem razões econômicas e políticas, e até a visita do Papa à Polônia, como aquilo que fez o comunismo cair. Mas, querido, o que fez o comunismo cair foi as orações do povo de Deus, incluindo, inclusive, católicos, que se juntaram, né, nesse movimento, entendendo que Deus é que poderia fazer isso. E eu me lembro que quando o comunismo caiu na Albânia, talvez o pior de todos os comunismos que já existiu, não é? Oprimindo o povo de uma forma gigantesca e sendo o único país do mundo, a Albânia foi o único país do mundo que tinha uma constituição que se declarava oficialmente praticante do ateísmo, né? E dizendo claramente que Deus não era necessário na história para ninguém. E quando o comunismo começou a fraquejar, não é? Eu me lembro de uma missionária nossa que secretamente estava na Albânia, que junto com um grupo em oração, referindo-se ao nome do ditador albanês, Rocha, disse simplesmente, eles disseram em voz alta: "Você vai cair, Rocha." E dias depois ele caía e a sua imagem era derrubada pelo povo, apesar da sua enormidade e da sua pomposidade. Eu sinto uma tristeza, irmãos, às vezes, por não conseguirmos entender esse privilégio, por exemplo, de discordar. Eu acho maravilhoso o direito de discordar. E é por isso, então, que eu fico indignado, não é? E sinto uma tristeza enorme, mas não de ódio, quando pessoas não respeitam o direito do outro de discordar. Por exemplo, quando os defensores da causa gay, da questão da identidade de gênero, nos acusam de promover o ódio, demonstrando claramente que, na verdade, quem está promovendo o ódio é a causa deles, não é? São as posições deles que causam as manifestações de ódio. Eles o fazem porque se acham no direito de dizer que nós não podemos dizer que este comportamento não é natural. Não, claro que não. Eles não têm de ser agredidos fisicamente por causa disso, eles não têm de ser humilhados, não têm de ouvirem palavras de distrato, de desonra ou de desrespeito, mas precisam entender que eu tenho o direito de dizer que isso não está certo, que o que eles fazem não é natural e que eu, como cristão, entendo que Deus os ama, mas não aprova a conduta deles. Essa é uma das atitudes desse movimento, né, dito vitorioso, aí estou falando em termos políticos, a dificuldade de lidar com quem pensa diferente. E aí não é boato, porque eu ouvi ele mesmo dizer isso, né, numa de suas reuniões. O presidente Lula está parecendo entrar no mesmo comportamento reprovável do Bolsonaro quando falava sem medir o que estava falando. Ele disse ontem que para os que perderam, o momento agora é de ficar quietinho, né? Enquanto os que venceram têm o direito a fazer uma grande festa. Está indo para o mesmo caminho, né? De ofender o outro lado. Não, a atitude de orar como nunca não é de passividade, como alguns estão achando. A atitude de orar como nunca é a atitude
que a gente sabe que quando a gente faz isso para valer, arrancando do peito a nossa oração, nós não estamos sendo nem um pouquinho passivo a respeito de nada. Pelo contrário, estamos sendo tremendamente ativos. Ativos à beça. Que o Senhor nos ajude, queridos, a colocar os nossos barquinhos nas ondas imensas deste imenso mar que é a vida, na certeza de que o Senhor do mar, o Senhor da vida, acalma, controla, faz as águas se acalmarem para que os nossos barcos cheguem até onde tem de chegar. Que Deus nos abençoe.